Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que alegria mais uma vez aqui estar diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, levando aqui ao ar o programa Luz na Penumbra, estudos aí de obras póstumas, esse livro que foi publicado 21 anos após a desencarnação de Allan Kardec, pela sua esposa e o querido amigo Sr. Lemarie. Eu me chamo Henrique Parente. Estamos aqui ao longo de algum tempo já refletindo sobre essa primeira parte do livro, em que traz para a gente um conhecimento de assuntos que Kardec pretendia se aprofundar mais. Algumas vezes ele já havia publicado algumas coisas nas obras básicas. Então, a gente encontra ali sempre o movimento de Kardec na intenção, ou com a intenção de promover esclarecimento, trazer à tona aí, assuntos que para muitos se tornam difíceis ou até polêmicos, mas como o próprio codificador costumava dizer, ele não tinha receio nenhum em relação à questão da polemização das coisas, desde que esse assunto pudesse trazer benefícios, construindo uma boa discussão para a resolução das questões propriamente, né? Então, ele era um cientista, no sentido da palavra, não era um crédulo. Então, ele construía um caminho, porque como cientista, ele também como pedagogo, ele tinha esse objetivo de facilitar as pessoas a adentrarem um conhecimento que elas às vezes não tinham domínio ou tinham pouco conhecimento a respeito. Então ele vivenciava isso em si próprio e transmitia às pessoas, deixando as pessoas livres para as suas críticas, as suas análises, as suas construções, aquela situação, né, entre a tese, a antítese e a síntese a respeito de um assunto determinado. E esse é nosso querido Allan Kardec, como disse certa vez Emmanuel, a respeito do que o próprio Herculano Pires fazia em relação a tornar possível o conhecimento, a compreensão do comportamento do codificador, trazendo as pessoas a conhecerem o Allan Kardec, que está por trás até das obras básicas, o homem atuante, o homem no mundo, onde ele dialogava com o conhecimento. E aí, nesse sentido, recuperando aqui o que acabei de falar, o Emmanuel chama o Herculano Pires de um metro que melhor mediu Kardec, porque tinham uma têmpera de trazer esclarecimentos ao grande público, que é o que nós procuramos fazer aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, dentro dos nossos limites, mas tecer aqui a nossa descoberta, a nossa admiração a respeito desse trabalho tão claro, tão objetivo, de assuntos tão profundos, né? Kardec nos chamava a atenção que mergulhar nos assuntos espíritas é uma faculdade inteira, e quando falo inteira, não seria só um período de graduação, mas de pós-graduação lato sensu, uma pós-graduação stricto sensu, um doutorado, um pós-doutorado, porque fala das coisas que envolvem o equilíbrio, a qualidade e a felicidade das vidas humanas, tanto quanto ao presente, quanto ao futuro, que é o que a gente está naturalmente vinculado. Jesus já chamava a nossa atenção todo o tempo a respeito da vida futura, dessa vida em que é certo, todos nós vamos adentrar na vida após a existência material, vamos ter uma continuidade do nosso processo, do nosso crescimento como seres humanos, vamos retornar ao cenário físico. Então estamos sempre apontados para o futuro, construindo aí uma melhor compreensão da vida, mas principalmente estabelecer o equilíbrio entre as relações, entre as pessoas, para que a gente descubra pouco a pouco, não só naquilo que dizem para nós, mas no nosso próprio sentimento, nos nossos valores, que nós somos irmãos.
filhos de um mesmo Pai. Paulo de Tarso já dizia, muitas vezes lembro aqui, nele, ou seja, em Deus, nele vivemos, nele nos movemos. Então, que possamos caminhar assim, diante desses assuntos, como estudantes, como admiradores, e tentando aqui tirar o melhor desses assuntos para que a gente possa nos tornar assim mais conhecedores, para que isso traga benefícios para nós e para a coletividade. E eu estava falando semana passada já a respeito da introdução, né, ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. E o pensamento é um produto natural do espírito, faz parte da sua experiência, da sua observação, da sua inteligência que vai crescendo. Então, o pensamento, ele está presente em todas as pessoas, principalmente os seres humanos que têm uma forma mais organizada de construir isso tudo que eu acabei de dizer. E o pensamento, ele não fica preso dentro da nossa cabeça. E esse é um ponto muito curioso. A gente olha para alguma coisa, olha para alguém e acha que o pensamento está aqui, dentro da nossa cabeça somente. Ninguém vai saber o que pensamos, né, quais são as nossas intenções. A gente até resguarda-se de uma feição, né, específica, ou seja, o nosso olhar, seja às vezes uma situação de irritação, de desejo, seja o que for. A gente às vezes tenta se proteger de não revelar através dos nossos gestos o que estamos pensando. E isso é um grande engano, porque o nosso pensamento, ele ultrapassa os limites do corpo físico. Ele irradia em direção ao objeto das nossas preocupações, seja com que sentimento for. Então, se a pessoa for ou tiver um desenvolvimento mediúnico, ela vai perceber melhor. Os espíritos que estão à nossa volta certamente irão saber o que estamos pensando. Mas mesmo aquela pessoa onde o nosso pensamento está endereçado, mesmo que ela não tenha um quadro de percepção ou de mediunidade desenvolvidos, isso não quer dizer que ela não vá, assim, meio que absorver o que estamos pensando. Ela só não vai ter uma consciência mais objetiva daquilo, mas aquilo vai permanecer com ela, nela. E aí é um cuidado que a gente tem que ter em relação ao que estamos pensando. Não é coisa fácil, não. Por isso que é o cuidado que a gente tem que ter em exercer essa ação inevitável que são os nossos pensamentos. E Kardec comentava a respeito, no último programa, em relação à própria influência do corpo nesses trâmites que envolvem o quadro de comunicação ou a promoção, né, através do perispírito, de algum fenômeno em si, mas ele termina dizendo aqui que as superioridades e inferioridades relativas em relação a uma pessoa e outra, quando ela tem um potencial maior do que a outra, né, acaba influenciando mais a outra. Mas que isso depende, de certa forma, da organização, mas seria um erro a gente acreditar que elas estão na razão da força ou da fraqueza física. Então, é o espírito que possui a força, não é o corpo, não é a carne que é fraca. A carne é a carne, ou seja, a circunstância existencial nossa, com tudo que a gente possui, ela é o que é. A força, ela está no espírito, mas esse espírito, ela vai proporcionar ou até modificar a estrutura do próprio corpo que a gente possui. Quando Jesus cura, pela sua vontade, uma afecção, uma doença em uma outra pessoa, era ele que exercia isso aí pela própria vontade, então ele alterava aquilo que estava lá. E isso a gente pode fazer nós mesmos, conosco e com as outras pessoas. Por isso, o que comentávamos a respeito da questão da influência do pensamento. Então, quando estamos sendo avisados, então é importante a gente pensar, refletir a respeito disso aí. Entrando aqui no assunto de hoje, vamos então dar continuidade ao texto de onde nós paramos. A experiência prova que homens robustíssimos sofrem algumas vezes a influência fluídica mais facilmente que outros de constituição delicada e que muitas vezes se encontra nestes uma força que ninguém poderia supor-lhes. Essa diversidade de ação
pode ser explicada de muitas maneiras. A força fluídica, aplicada à ação recíproca dos homens, uns sobre os outros, isto é, ao magnetismo, pode depender, primeiro, da soma do fluido que cada um possui. Segundo, da natureza intrínseca do fluido de cada um, com exceção feita da qualidade. Terceiro, do grau de energia da força impulsora e talvez destas três causas reunidas. Na primeira hipótese, o que tem mais fluido cede ao que tem menos, mais do que ele recebe. Haverá, neste caso, analogia perfeita com a troca do calórico entre dois corpos para chegar ao equilíbrio da temperatura, quando um cede àquele que tem menos para que haja o objetivo de estabelecer o equilíbrio, como ele acaba de dizer aqui, né? Aí ele testa essa comparação em relação à temperatura. Qualquer que seja a causa desta diferença, podemos apreciar-lhe os efeitos, supondo 3 pessoas cuja força fluídica representaremos pelos 3 números 10, 5 e 1. O número 10 atuará no 5 e no 1, porém, mais energicamente neste do que naquele. O número 5 atuará no 1, porém será impotente no 10. Enfim, o número 1 não atuará nem no 5, nem no 10. Tal é a razão por que certos indivíduos são sensíveis à ação de um magnetizador e insensíveis à de outros. Até certo ponto, pode ainda explicar-se o fenômeno pelas precedentes considerações. Dissemos, com efeito, que os fluidos individuais são simpáticos ou antipáticos entre si. É como se fosse aquela questão, né, de aquilo que nos aproxima e daquilo que nos afasta. Ora, não poderá dar-se que a ação recíproca de 2 indivíduos esteja em razão da simpatia dos fluidos, isto é, da sua tendência a confundirem-se por uma espécie de harmonia, como as ondas sonoras produzidas pelos corpos vibrantes? É uma questão. É indubitável que esta harmonia ou simpatia, e aqui é bacana a gente chamar a atenção, onde ele aproxima o conceito de harmonia e simpatia, que são exatamente a mesma coisa. Então, aquilo que está dentro de um fluxo comum interpenetra um ao outro, estabelece-se uma sintonia, como a gente também chama, né? Então, é indubitável que esta harmonia ou simpatia dos fluidos é uma condição, se não absolutamente indispensável, pelo menos muito preponderante, e que, quando se dá desacordo ou antipatia, a ação não pode ser senão fraca ou nula. Isso é interessante, né, que a gente percebe aí, e pode assim fazer uma ideia do porquê que algumas vezes a gente consegue algumas coisas e outras vezes não. Isso na história da humanidade, né? Os discípulos tentaram curar uma pessoa, né, um jovem que passava por um quadro de obsessão e não conseguiram. E o pai do jovem foi procurar Jesus depois e, conversando com Jesus, ele disse: eu levei o meu filho aos seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. E aí Jesus, depois explicando, Jesus cura, né? Exerce ali uma ação fluídica e afasta a questão da causa da obsessão. Era grave, né? Uma obsessão grave, bastante grave, por conta de um quadro de possessão mesmo. E depois ele diz para os discípulos que eles não conseguiram curar aquela situação por causa da fé deles, que se assemelha àquilo que acabamos de ler a respeito da harmonia e da simpatia. Eles não tinham estabelecido uma condição, né, de ligação, uma ligação direta com o que era superior, para poder ter uma autoridade moral
até porque eles tinham uma moralidade limitada à sua própria condição. Jesus é o top, né, de todo o processo. Então, eles não conseguiram ali estabelecer uma linha de contato com o plano superior para curar naquela circunstância e não tinham, talvez, a moral adequada, pessoal, para poder, por elas mesmas, curar o jovem daquela situação. Então a gente tem, né, 2 caminhos aí para traçar para as nossas reflexões, o que torna muito interessante esse assunto, né? Então vamos continuar aqui. Este sistema explica-nos satisfatoriamente as condições predisponentes da ação, mas não explica de que lado está a força. E admitindo-se ele, somos forçados a recorrer à nossa primeira suposição. Em todo caso, não invalida a consequência o resultar o fenômeno de uma ou de outra causa. O fato existe, eis o essencial. Os fenômenos luminosos explicam-se igualmente pela teoria da emissão e das ondulações, os da eletricidade pelos fluidos positivos e negativos, vítreos e resinosos. Em ulterior estudo, apoiando-nos nas precedentes considerações, procuraremos estabelecer o que entendemos por fotografia e telegrafia do pensamento. Então, ele inicia a ideia trazendo para a gente informações para levar-nos à reflexão e nos preparar, né, para o assunto que ulteriormente ele iria desenvolver, e nós vamos dar aqui na sequência, né, que aí já entra de fato no problema em si, né, que é a tal fotografia e a telegrafia do pensamento, que são ou tem a ver com as nossas emissões, né? Aquilo que eu falei no início do programa de emitir os nossos pensamentos e como isso se constrói no nosso entorno, o que sempre achei muito, mas muito interessante, amigo ouvinte. Então vamos ao início do próximo texto, fotografia e telegrafia do pensamento. A fotografia e a telegrafia do pensamento, diz Kardec, são questões até hoje apenas afloradas, como todas as que se não prendem às leis de caráter essencialmente universal, têm sido atiradas à margem, conquanto seja capital a sua importância, por encerrar os elementos de estudos necessários ao esclarecimento de grande número de problemas ainda insolúveis. Quando um artista de talento se propõe a fazer um quadro magistral, a que consagra todo o gênio, dá primeiramente os traços gerais, de modo a compreender, pelo esboço, o resultado que espera obter. Só depois de ter minuciosamente elaborado o plano geral, é que entra na execução das particularidades. E posto que este trabalho precise ser executado com mais cuidado do que o esboço, impossível seria, entretanto, executá-lo, se este não tivesse precedido. É o que se dá com o Espiritismo. As leis fundamentais, os princípios genéricos, cujas raízes existem no espírito de todo ser criado, foram elaborados desde a origem. As demais questões, quaisquer que sejam, dependem daquelas leis e daqueles princípios. Daí a razão de ter sido, por algum tempo, desprezado ou negligenciado o estudo direto delas. E aqui Kardec vai justificando e demonstrando o porquê que o Espiritismo existe. Ele existe porque o que o torna possível sempre existiu, que faz parte de nós. O que a gente precisava era mergulhar na observação e perceber melhor as leis da natureza, e aí a gente, nesse sentido, vai perceber o sentido, a razão da doutrina espírita está tão presente e a importância dele na própria história da humanidade. De fato, não se pode, continuando Kardec, logicamente falar da fotografia e da telegrafia do pensamento sem ter previamente demonstrado a existência da alma,
que põe em ação os elementos fluídicos e a existência dos fluidos, que permitem as relações de duas almas. Ainda hoje, sabe Deus quanto estamos mal aparelhados para dar a estes problemas solução definitiva. Não obstante, tentaremos alguns trabalhos que facilitem um estudo mais completo. O homem, limitado em seus pensamentos e aspirações, tendo restritos horizontes, é obrigado a concretizar e a rotular os seus futuros estudos sobre os dados adquiridos. As suas primeiras noções vêm-lhe pelo sentido da vista. É a imagem de um objeto que lhe dá o conhecimento desse objeto e a certeza de que ele existe, adquirindo o conhecimento de muitos objetos, tirando deduções das impressões diferentes que produzem sobre o seu íntimo ser. Ele grava na inteligência, pelo fenômeno da memória, a quintessência de tais objetos e de tais deduções. A memória é uma espécie de álbum mais ou menos volumoso que se folheia quando se precisa de alguma ideia apagada da mente ou de reavivar acontecimentos passados. Este álbum tem sinais gravados nos lugares mais notáveis e por eles acordam-se imediatamente os fatos que indicam, ao passo que é preciso folheá-lo por muito tempo para recordar outros. Mais ou menos assim que acontece. Mas, na associação das ideias, as coisas vão surgindo, né? Pouco a pouco. A memória é como um livro. Quando as páginas já estão muito manuseadas e lidas, caem com facilidade sobre os olhos. As folhas que estão virgens ou que têm sido pouco compulsadas precisam ser voltadas uma por uma, reproduzirem algum fato a que se tenha prestado pouca atenção. Só fazer uma pausa rápida aqui, até porque o nosso tempo já está acabando. Quando a gente tem o hábito de sempre voltar a determinados assuntos, aquilo se torna mais fácil, o que ele quer dizer para a gente aqui nessa parte do texto. Então as folhas caem naturalmente, aquilo vem naturalmente, mas aquelas páginas que ainda não foram escritas, ou que foram pouco folheadas, como ele diz aqui, a gente ali precisa passar uma por uma e rever aquele conteúdo que ali está. Daí a gente percebe mais do que nunca a necessidade da reencarnação. Continuando só mais um pouquinho, querido amigo ouvinte, diz aqui Kardec: quando o espírito encarnado se recorda, a sua memória apresenta-lhe como a fotografia do fato, cuja lembrança procurou. Em geral, os encarnados que o cercam nada veem, porque o álbum está em lugar onde não penetra a sua vista. Os espíritos desencarnados, porém, veem e folheiam o livro conosco e até, em certas circunstâncias, ajudam-nos na procura ou embaraçam-nos. Eu vou parar por aqui, porque o assunto vai ficar muito interessante e a gente não vai ter mais tempo, mas só esse finalzinho aqui desse parágrafo, a gente já vai entrar exatamente naquele assunto que havia comentado no início, do quanto a gente revela do conteúdo que existe em nós. E olhe que não só da vida atual, mas muitas vezes daquilo que faz parte do nosso passado. Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, querido amigo ouvinte, sem pressa, com toda a paciência do mundo, porque o importante é a gente entender o que o nosso querido Allan Kardec quer nos proporcionar através desses estudos. Por enquanto ficamos por aqui, mas não desligue o seu rádio, não saia aí da internet, do aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, pois vem aí o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso querido irmão, né, que vai nos proporcionar a oportunidade de passear pelas páginas dessa reestruturação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso querido irmão Antônio de Pádua. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 4. Vamos dar início hoje às instruções dos Espíritos. E são mensagens de São Luís. E mais tarde tem um comentário, quer dizer, em seguida tem um comentário de Allan Kardec a respeito das respostas dadas por São Luís. Então esse texto de São Luís é respondendo a duas perguntas feitas por Allan Kardec. E nós vamos lembrar que essas duas perguntas constantemente são repetidas pelos ouvintes no programa Respondendo aos Ouvintes. A toda hora tem ouvinte perguntando quais são os limites da encarnação. Ou então, a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Há muito esse questionamento. Então, para aqueles que ainda têm dúvida a respeito disso, vamos ver aqui a resposta de São Luís. Limite da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, o corpo já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai se desmaterializando em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma um envoltório apropriado à natureza do espírito. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos muito adiantados, esses últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Se se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. É de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado pelo seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Ele está nos dizendo aqui, respondendo à pergunta, se a encarnação tem algum limite, é referindo-se ao tempo que leva a encarnação aqui no planeta. Ou seja, o tempo que o espírito fica encarnado. Então, está se perguntando qual seria o limite máximo da vida de encarnado. Então, está nos dizendo que isso vai depender muito do grau de evolução do espírito e do planeta em que ele está, porque se ele está num planeta correlato a esse seu avanço
moral, de pureza, ele vai estar no planeta também com outros espíritos desse mesmo nível, nesse ambiente mais puro. Então, à medida que ele vai se purificando, o corpo vai se tornando um corpo menos impuro, então vai ter menos vicissitudes, ou seja, menos doenças, digamos assim. Eles também vão ter menos, vamos dizer assim, provas e expiações para sofrer. Então a tendência é que eles vivam um tempo maior na encarnação do que tem aqui o nosso mundo terreno. Porque nós temos tanta coisa para ainda acertar durante a vida e somos sujeitos a acidentes, escândalos, além das próprias doenças que o nosso corpo ainda está sujeito devido à sua grosseria. Então, à medida que o espírito vai se depurando, vai mudando para mundos mais depurados também, então a tendência é que ele viva mais tempo. E com isso o seu perispírito também vai se depurando. Não só o corpo material, mas o próprio perispírito dele também vai paralelamente se depurando. Porque conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma o envoltório apropriado à natureza deste mundo. Ou seja, se por minhas questões morais eu sou levado a viver num mundo grosseiro como o nosso, o meu corpo de encarnado e o meu perispírito, que me acompanha mesmo na erraticidade, ainda são grosseiros. São constituídos grande parte da matéria aqui existente no planeta. Fora as contas que eu tenho que pagar. Agora, se eu estou no futuro num mundo mais depurado em virtude de eu ter me depurado moralmente, então o meu perispírito vai estar mais depurado e o corpo físico também, usando o material deste mundo em que eu estarei. Que, com certeza a matéria lá é mais depurada. E eu não estarei submetido a essas injunções às quais eu estou submetido aqui na Terra. Então ele disse, vai chegar ao ponto de o espírito não mais precisar encarnar. Vai viver em mundos em que ele não precisa encarnar. Só tem aquele perispírito super diáfano, fluídico, e eventualmente, se precisar encarnar para alguma missão, ele está ali para ir a qualquer mundo, qualquer tipo de mundo, para cumprir alguma missão. Mas lá no mundo em que ele vive não há necessidade de encarnar, porque ele não tem expiações, provas, depurações, nenhuma para fazer, já é um espírito puro. Então, nós temos que guardar bem esta relação. O tempo de vida de um encarnado é correlato ao planeta em que ele está. E o planeta em que ele está é correlato ao seu adiantamento moral. Então, tudo depende do adiantamento moral do espírito. Enquanto o espírito se mantiver ainda um nível baixo, moralmente falando, de impurezas, ele vai viver num mundo sujeito a todas essas coisas que nós estamos sujeitos aqui. À medida que formos nós avançando, vamos passar para um mundo de regeneração, para mundos ditosos, tanto o mundo vai ficando menos complicado, menos impuro, menos sujeitos a intempéries, a uma série de coisas. Então o nosso corpo menos sujeito a doenças, a agressões da natureza, menos sujeito a escândalos provocados por outros habitantes. Então, a tendência é que vivamos mais. Os nossos corpos vão ser, assim, vão ter condições melhores. Inclusive do aspecto físico de beleza, como já vimos aqui em alguns itens em programas anteriores. Até a beleza do indivíduo é maior do que a que estamos nós aqui. É só nós compararmos como era a figura humana na época das cavernas, eram os trogloditas parecendo mais um macaco, e do que hoje nós somos, porque nós avançamos. Imagine que daqui, sei lá quantos milênios, num planeta muito mais puro que o nosso, como é que vai ser o nosso corpo? Então, é tudo correlato em função do avanço moral do espírito.
A outra pergunta trata da necessidade da encarnação. Também os ouvintes fazem essa pergunta lá. A encarnação é só para que a gente tenha sofrimentos? Diz aqui, a encarnação é uma punição e somente espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Uma pergunta recorrente lá no Respondendo aos Ouvintes. E tem sentido, porque nós estamos acostumados aqui a conviver com pessoas, espíritos encarnados, que realmente são culpados de alguma coisa, estão aqui para acertar as coisas, sofrer pelo aquilo que causaram, colher aquilo que plantaram. Então a impressão é que todos aqui estão no mesmo estágio, o que é verdade. Então nós podemos imaginar, então a encarnação é só para esse tipo de espírito? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso é aquilo que as pessoas costumam chamar de non-sector, que é uma conclusão que você tira de uma coisa que tem validade só para um determinado aspecto. Só para um determinado aspecto é que a gente pode dizer, bom, aqui o mundo é composto de espíritos que estão aqui para sofrer e resgatar os seus malfeitos no passado. Tá, isso é verdade. Agora, a encarnação é só para esse tipo de espíritos? Aí é uma conclusão que não é verdadeira. Porque a encarnação serve para outras finalidades também, não só a depuração. Nós vimos aqui no item anterior que espíritos puros podem encarnar para alguma missão, então eles não estão sujeitos à encarnação para espiar nada, nem para provar nada, eles vêm ao contrário para praticar a caridade. Jesus encarnou aqui, então não estava devendo coisíssima alguma, não tinha que sofrer coisa alguma. Aqui ele passou para nos dar um exemplo de tudo que poderia acontecer com o corpo, inclusive aquele sofrimento, aquelas torturas todas e até a morte do corpo, não mudam em nada o seu espírito, tanto é que ele voltou 3 dias no 3º dia, a mostrar, eu estou aqui, o corpo já era, mas eu estou aqui. É uma demonstração para nós do que é a verdadeira vida, mas não veio aqui para passar por sofrimento algum. Então o que nos responde aqui São Luís? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Ou seja, todos nós partimos do mesmo ponto, como se diz na gíria, zerados. 0 bala. Então, vamos começar todos do mesmo ponto. Simples, ignorantes, determinado objetivo, que é nos purificar para atingirmos lá no final a pureza completa. Mas todos nascem com liberdade, com livre-arbítrio, para agir cada um do seu jeito, do seu gosto. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Exatamente, Deus não pode dar preferência para um e não para outro. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Exatamente, a encarnação é para isso. Vocês vão encarnar para começar seu estágio, seu aprendizado. E fica por conta de vocês aí o meio que vocês vão usar para evoluir, aprender. É claro que pela ignorância nós estamos sujeitos a cometer muitos erros, fazendo uso do livre-arbítrio. E aí vão acontecendo encarnações sucessivas em função de tudo que aconteceu na anterior. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus labores. Exatamente, aqueles que resolvem não cometer tantos enganos, ou comete um engano, aprende e não comete novamente, eles avançam rapidamente. Agora, os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso.
podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Exatamente, a encarnação se torna um castigo pela nossa insistência e não aprender nem com os próprios erros. Nós aqui vamos errar. Como disse, chegamos aqui simples e ignorantes. Vamos errar para aprender. Mas se persistirmos no erro, porque gostamos de cometer aquele erro, vai demorar muito mais o nosso tempo. Aí vão surgir sofrimentos, provas, expiações, uma série de complicações. Agora aquele que eventualmente vai errar também, mas aprende, errou uma, errou duas, eu não vou errar a terceira. Então vai avançando mais rapidamente. É o que ele está nos dizendo aqui. Então a encarnação não é uma punição, é um processo de aprendizagem. Cada um aprende do jeito que quer. Aquele que quer aprender sofrendo mais, usa o seu livre-arbítrio. Aquele que vai aprender sofrendo um pouco menos, também está usando o seu livre-arbítrio. Cada um age a maneira que achar mais própria. A nota de Allan Kardec diz o seguinte: uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor esta diferença. O estudante só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio de o estudante chegar ao objetivo, e não uma punição. O aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Acontece uma coisa com ele cuja negligência e preguiça o obrigam a repetir essas certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Exatamente. Todos começam exatamente igual no primeiro dia de aula. Alguns aproveitam os ensinamentos, vão errar, a professora vai corrigir e tal, e vão estudar para recuperar aquele tempo perdido e vão passar de ano. Agora aquele que mesmo errando insiste no erro, fica de castigo, é expulso de sala, não aprende, chega na hora do final do ano, vai ser reprovado. Mas usou o seu gosto, fez as coisas do seu jeito. Dá-se o mesmo com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio dele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústia, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, como também transpor de uma vez só os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que ele deve transpor. A encarnação, ademais, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si e para os outros. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, ao se encontrarem novamente, tivessem a oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer os laços de família sobre base espiritual, apoiando numa lei da natureza os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. É muito mais inteligente essa proposta da natureza divina. Nós não podemos encarnar aqui uma vida e depois em outro planeta e outro, ficar nesse pinga-pinga, pulando daqui para lá. Nós temos que ir acertando o passo aqui, porque são as pessoas que estão convivendo conosco. É com elas que nós acertamos e erramos, que criamos afinidades e desavenças. Então é aqui que temos que ficar voltando até que só tenhamos afinidades, até que todos sejamos, como diz aqui, solidários, fraternos e equânimes, iguais. Vai levar muito tempo, porque não vai ser numa encarnação e duas encarnações que um troglodita vai ser solidário, vai ser fraterno, vai encarar o outro com igualdade. Leva milênios, ou até mais que milênios.
eras para se conseguir isso. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui, sei lá quanto tempo. Séculos e séculos aí. E estamos aqui aprendendo, convivendo uns com os outros. Nós estamos convivendo uns com os outros. Estamos acertando a conta com aqueles que nós erramos. Estamos recebendo o pagamento por coisas boas que nós fizemos. E estamos indo, estamos melhorando. Estamos aprendendo que é muito melhor ser bom, amar o próximo, ser fraterno, solidário. Estou agora aprendendo isso, então vamos insistir nesse ponto. Vamos esquecer tudo que a gente fez de mal, de errado, que está justificando o sofrimento de agora. Então a culpa não é da encarnação. O processo é perfeito. Nós é que por ignorância, desconhecimento, fazemos errado. E ela se torna realmente uma coisa sofrida. Mas é a mesma coisa o estudante, como diz Kardec aqui. Todos entram zerados na escola, aprendendo o beabá. Vão errar, vão acertar, mas sempre vai haver uns que vão ver que se estudar vão sofrer menos, vão ter menos sofreguidão no fim do ano correndo atrás de nota, não é? Então aprendem. Erram, depois aprendem. Não, agora que eu vou mudar, vou estudar porque quero me livrar dessa escola, passar para a escola mais avançada. É simples assim. Nós aqui, por ignorância ainda, temos muita dificuldade de entender. Vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.